tua palavra, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. Mateus 25, 31. Glória a Deus. Amém? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Alguns pedidos quero te fazer. Procure não levantar, só se for muito necessário. E procure não dormir, tá bom, irmãos? Quem aqui quer ir para o céu, diga amém. Amém. Que beleza, nós vamos todos estar lá. Você crê? Às vezes nós começamos a pensar e tratar sobre esse assunto e fica muito complicado quando você chega a ter que tratar do assunto do inferno. Porque a gente fala de céu, todo mundo faz uma carinha boa. Quer ir para o céu, Wendley? Eu quero também. Você quer, Priscila? Então, eu também quero. E a gente fala: quer ir para o céu, irmão? Ah, eu quero. Você já começa a pensar: que delícia vai ser no céu. Agora, você pergunta para a pessoa: você quer ir para o inferno, filho? A cara dele já muda. Já descai o semblante. Porque eu não quero ir para o inferno. E às vezes nós não entendemos que nós podemos perder o céu para algumas coisas tão pequenas. E quando nós começamos a aprender sobre a salvação, acho que eles não trocam a pilha do meu, só do pastor. Entendeu, Walter? O meu fica sem pilha. E nós começamos a entender algumas coisas, e quando se fala de inferno, há uma dúvida, há um medo, há um negócio esquisito que dá nas pessoas, e elas começam a inventar, começam a fantasiar. Então, como a gente tenta justificar algumas coisas, eu quero tratar desse assunto sobre o inferno hoje. Nós estamos tratando desse assunto sobre o céu, a nossa salvação. Nós vamos aprender direitinho como que é no céu. Você quer saber como é que é no céu, irmão? Ah, eu vou deitar nas nuvens e comer flor. É assim? Não, tem muito mais que isso. Isso não é nada. Só que nós temos que entender que o inferno existe. Diga comigo: o inferno existe. Amém? Quem está nos visitando hoje, não assusta. Mas eu quero te explicar o que a Bíblia diz. Nós não podemos nos aventurar
a ficar nas coisas que, tal irmão morreu, foi para o inferno e contou como é que era lá. Não, nós não podemos nos basear nisso. Basear em contos, em coisas que nós aprendemos na nossa infância. Não, irmãos, nós não podemos brincar com isso. São coisas muito sérias. Então, quando eu começo a colocar a minha opinião pessoal, a tradição religiosa, as experiências sobrenaturais, e falar, eu sei que o inferno existe, eu sei que o céu existe, porque eu tive essa visão, tal pessoa... Não, irmãos, nós não podemos nos basear nisso, porque isso pode nos levar a heresias, a coisas erradas, a coisas fantasiosas. Mas o inferno existe. E aqui nessa palavra, diz aqui no 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Amém? E aí a Bíblia nos ensina algumas coisas e nós vamos hoje aprender alguns detalhes. Por que é importante isso? Porque tem muita gente hoje pregando que o inferno não existe. E eu quero te dizer que pela palavra o inferno existe. Só que ele foi criado, não foi para nós. Ele foi criado para quem que nós já aprendemos? Para o diabo e seus? Então não é o nosso lugar. Diga assim, o inferno não é o meu lugar. Glória a Deus, irmão. O céu é o nosso lugar. É onde Deus preparou para que a gente esteja. Só que às vezes nós damos uma escorregada tão feia e teimamos em não levantar. E nós corremos risco grande de, ao invés de ir para um lugar que foi preparado com todo carinho, todo amor pelo Senhor, a gente cair no inferno. Então eu não quero que isso aconteça comigo nem com você. Amém, Juca? Nós vamos para o céu junto, Juca? Amém. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus mesmo, volta um pouquinho aí no capítulo 5, para nós começarmos a entender algumas coisas. Jesus fala sobre o inferno. Então nós vamos entender que o inferno existe. Mateus 5, 29. Achou aí? Nós até já lemos essa passagem logo há umas semanas atrás. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Então o inferno existe, o Senhor fala. Por isso nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que pode nos levar à perdição, nos levar ao inferno. Então tem que ficar se mutilando? Não, irmão. Nós temos que tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que é motivo de pecado, de erro, de fugir do caminho do centro da vontade de Deus. Amém? Você quer ir para o céu, irmão? Vamos lá em Apocalipse, então, agora. Apocalipse 20. Vamos estudar. Vamos ver o que a Bíblia fala. E não esse assunto que as pessoas falam. Eu acho que é assim. Eu vi assim. Eu pensei assim. Não, nós vamos ver o que a Bíblia fala. Apocalipse 20. Lá no finzinho da sua Bíblia. Verso 10. Achou aí? O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Diga, segundo as suas obras. Amém, irmãos? Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Diga assim, o meu nome está no livro da vida. Amém, irmão? Você tem certeza disso? Nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, amém? Todos já fizeram isso? Então o seu nome está escrito no livro da vida, amém? O que pode apagar esse nome?
O que pode riscar esse nome? A Bíblia fala que pode ser riscado, pode ser apagado. Tem algumas pessoas que creem na predestinação, que nós somos predestinados para a salvação ou para a condenação. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que caminhar na luz, como Ele na luz está, para que nós possamos ser achados fiéis. E aqui no livro da vida fala que aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo, junto com o diabo, junto com a besta, junto com o falso profeta. E às vezes nós não entendemos isso e pensamos assim, mas deve ter uma outra explicação. Pastor, você está inventando isso? Não, irmão, está aqui. Você leu na sua Bíblia? Então nós precisamos entender que o nosso nome pode ser riscado, pode ser apagado. Nós podemos simplesmente com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa permissividade muitas vezes, com a nossa infidelidade, com a nossa mania de fazer para Deus de qualquer jeito, perder a salvação. E eu me preocupo muito com isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Desde a semana passada eu estou meditando nisso aqui. E eu ando ficando muito incomodada. Muito incomodada. E eu espero que você fique também, não incomodado para ficar triste e angustiado, mas incomodado para colocar algumas coisas em ordem. Porque o Senhor disse, Ele explicou algumas coisas sobre o inferno. Quer bem explicadinho? Abre lá a sua Bíblia, Mateus 13, 36. A parábola é uma parábola. Ele usou histórias para que o povo entendesse. Mateus 13, 36, amém? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem aqui é justo? Quem aqui é justo? Ai, pastor, mas eu faço tanta coisa, tem hora que eu erro, tem hora que eu falho. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? E aqui é muito claro que ele faz uma comparação com o joio que cresce no meio do trigo. O que isso quer dizer? Vai ser arrancado só no dia final. Não vai ser agora. E às vezes nós nos preocupamos tanto com o outro e deixamos de cuidar da nossa vida. Nessa fase, nós precisamos cuidar de nós mesmos, irmãos. Cuidar da nossa conduta, cuidar da nossa fé, para que ela não esfrie. Porque o que aconteceu? O joio foi lançado no meio do trigo. E eles são extremamente parecidos. O joio é extremamente parecido com o trigo. Só que o joio não dá um fruto. Porque o trigo, quando ele frutifica, ele pesa, ele se dobra, ele se rende. Agora o joio não, ele não dá fruto. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você quer ser trigo, e se você não quer ir para a fornalha acesa, é necessário que haja fruto na sua vida. Frutos de arrependimento. Frutos que o Senhor reconheça. E eu quero te perguntar, qual é o fruto que você tem dado? Será que você é um joio em pezinho, cheio de si, todo, sem produzir nada? Ou será que você é um trigo com um grão bem grande, que pesa, que se dobra, que reconhece que depende do Senhor? Porque aqui ele faz essa comparação. E nós precisamos entender que o corpo e a alma serão lançados no inferno. Jesus descreveu isso muito claramente. E é escuridão, tormento, tristeza, vergonha, revolta. Ele utilizou essas palavras de fogo, trevas, para mostrar que o negócio vai ser feio. Ranger de dentes. Sofrimento. Quem aqui quer sofrer? Ninguém. Quem aqui quer sofrer eternamente? Ninguém.
Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor, que é um Deus maravilhoso, amém? E Ele tem para nós preparadinho, prontinho, adornado, o céu. Tudo bem cuidado, tudo muito lindo. Ele tem preparado para nós o céu. Sabe quem pode fazer você perder o céu, querido? Só você mesmo. Só você. Porque o diabo pode tentar, mas se você não aceitar, não vai acontecer nada. Porque o nosso Deus é soberano, amém? Abra comigo Lucas 13, 22, para nós meditarmos como que vai ser, como que precisa acontecer na nossa vida, para que a gente vá para o céu. Vocês estão com uma cara... Faz cara de quem vai para o céu, filho. Você vai para o céu, amém? Então faz carinha de feliz. Lucas 13, 22. Acharam aí? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? E olha aqui o que fala no verso 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais. O que é iniquidade? Nós já aprendemos isso aqui. É quando o pecado vira um hábito. Quando o pecado não nos incomoda mais. E ele fala que é para apartar dele. Ele não vai reconhecer aquele que vive na prática. Aquele que faz coisas e começa a achar que é tudo normal. Sabe aquela coisa? Ah, não, pastor, a senhora é muito radical. A senhora e o pastor Maurício, Deus me livre. Não tem problema uma mentirinha. Não tem problema uma biritinha. Não tem problema uma traidinha. Não tem problema. Tem problema. Porque apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Às vezes nós pensamos que existe uma classificação, como a igreja romana coloca, de pecadinho e pecadão. Não existe isso. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Amém, irmãos? E às vezes se o pecado vira uma coisa muito normal, muito corriqueira na nossa vida, sabe coisinhas pequenas? Porque as grandes a gente costuma ver, a gente costuma rejeitar. Mas as coisas pequenas, as bobagenzinhas, as fofoquinhas, os fingimentos, as coisas que nos levam assim no dia a dia, coisinha boba, isso vai nos fazer ficar fora do céu. Quem aqui quer ir para o céu, diga amém. O inferno é um lugar terrível. E nós não podemos pensar nem hora nenhuma em estar lá. Nós precisamos entender o que é isso para que a gente fuja disso. Nós temos que fugir de toda ocasião que nos leva a pecar, toda ocasião de pecado, para que nós sejamos achados fiéis. Às vezes você pensa assim: não, mas é pela graça que eu sou salvo. É, irmão, graças a Deus que nós somos salvos. Se fosse por nós, nós não poderíamos. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Agora, eu posso perder aquilo que Deus me deu de graça. Eu posso desvalorizar aquilo que Deus fez por mim, entregando o seu único filho para que hoje eu estivesse aqui. Pelo sangue de Jesus, nós fomos salvos. Amém? E uma outra coisa muito importante, o sofrimento no inferno é eterno. Outro dia me perguntaram isso. Mateus 25, 46, onde nós já lemos aqui, diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que é eterno? É para sempre, filho. Vou traduzir para você. Eterno. Vai durar para sempre, não vai acabar.
É triste isso, não é? E eu fiquei vendo isso aqui hoje, meditando nessa palavra, falei, gente, mas o trem é muito feio. Castigo eterno. Os meninos aqui mais novos, vocês são castigados de vez em quando? Os velhos têm hora que precisa, mas não dá mais, né? Já ficou de castigo? Seu pai é bravo? É bravo? Sua mãe é mais brava, eu sei que sua mãe é mais brava. Seu pai tem cara de bravo, mas sua mãe é mais brava que seu pai, eu conheço. Aí o que acontece? Castigo. Já pensou comigo? Ai, pastora, hoje que eu vim visitar, você vai falar isso para mim? Já pensou comigo um castigo eterno? Pensa no pior castigo que você já levou. Pensa. Pior castigo. Ai, tirou de mim o celular. Os meninos hoje em dia é isso, né? Que é um vício maldito. Pior castigo. Pensou? Pensou nele? Já pensou esse castigo eternamente? Forever and ever. Para sempre, sempre. É muito sério, não é, irmãos? É muito triste. Quem aqui quer ir para o céu, diga amém. Está entendendo como que o trem é feio? Nós vamos parar de brincar? Parar de fazer gracinha? Que não tem tempo mais, que Jesus está voltando? Lucas 12, 45. Vamos lá. A condenação será mais rigorosa para aqueles que conhecem a verdade e não praticam. Todo mundo que está sentado aqui hoje, todo mundo, está tendo a oportunidade de conhecer a palavra. Amém? Nós não somos mais ignorantes. Amém? Nem a visita não é ignorante. Então eu quero te dizer uma coisa. Olha como é sério isso. Eu fiquei muito incomodada. Eu preciso ir para o céu, irmãos. Eu preciso ir para o céu. Eu preciso melhorar muito. Olha aqui, Lucas 12, 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe... Deus tem dado muitas coisas para você, irmão. Quem tem sido abençoado por Deus aqui, diga amém. Amém. Mas vocês morreram? Está com medo de falar que sabe? Olha como é sério. Aqueles que conhecem mais, aqueles a quem Deus deu a conhecer, aqueles a quem Deus entregou grandes bênçãos, aquele a quem Deus entregou o ministério, e eles disseram não e fizeram de bobo, eles vão ser condenados com uma pena pior, maior. Viu como é sério? Porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Tem algum ignorante aqui? Eu tenho certeza que não. Se pelo menos esses dias você já escutou a palavra, você já não é ignorante mais. E olha como é sério. Aqui em Tiago 3:1, não precisa abrir. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós. É que eu grito, ele grita, porque ele acha que eu estou falando com ele. Calma, calma o coração. Calma, vovó Marta. Não, titia, fica melhor. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quem conhece, quem sabe, quem já entende, vai ter um juízo mais severo. Por que eu fui conhecer? Não adianta, filho, se você não conhecer, você ia para o inferno do mesmo jeito. Tá vendo? O tanto que o caminho é estreito. Mas o tanto que é bom servir a Deus e saber que nós vamos para o céu. Amém, irmão? Está entendendo como que funciona? Está difícil você entender? Se você quiser, eu desenho. Aí depois aqui fala, é muito bom. A palavra de Deus é maravilhosa. Aí você começa a mexer, você começa a procurar, você acha. Só que às vezes a gente não quer achar, né? Aqui em Lucas 20, 46, abre lá a sua Bíblia, olha isso.
Eu estou muito incomodado, eu preciso ir para o céu. O céu é um lindo lugar. Lucas 20, 46. Achou aí? Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais oram às casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Olha como é sério. Pessoas que fingem, pessoas políticas, pessoas do politicamente correto, pessoas que dizem meias verdades para agradar, dizem meias mentiras para agradar, pessoas que fingem que são espirituais. Aqui fala no final, sofrerão juízo muito mais severo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu podia fazer melhor e eu não faço. Eu dou desculpa. Eu priorizo as coisas do mundo. Eu priorizo as coisas materiais. Eu não faço o que eu deveria fazer. Aqui eu fui chamado. Eu terei um juízo muito mais severo. A partir do momento que eu conheço, eu sou responsável por aquilo que eu conheci. E às vezes nós pensamos que podemos continuar brincando. Diga assim, o reino de Deus é coisa séria. Para de brincar. Para de brincar. Não dá tempo. Ai, assustei a criança. Em João 3,36 diz assim, não precisa abrir. Que o inferno será o destino dos que não seguem a Cristo nessa vida. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não quero atrair a ira de Deus para a minha vida, porque aqui fala, aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Aquele que não conserta, aquele que tema, aquele que faz de conta que obedece e não obedece. A ira de Deus está sobre ele. Irmãos, a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai, mas Deus é ruim? Não. Deus é amor. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Mas nós temos que caminhar de acordo com o que Ele manda. Tem uma outra palavra aqui que eu achei muito interessante, que em Mateus, que nós já lemos, Mateus 25, 41, que fala assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus... Diga assim, o inferno não é para mim. Amém? Aí você me diz, um Deus de amor, pastora, um Deus tão perfeito, um Deus tão maravilhoso, como assim? Que Ele vai jogar a gente num trem ruim desse? Eu quero te dizer, meu querido, não é o Senhor que vai jogar a mim e a você. Somos nós que nos jogamos. Conforme a nossa caminhada. Nós temos mais ou menos 80, 90, tem uns 100 anos de vida. Você não acha que é suficiente para andar direito? Você não acha que é tempo suficiente que Deus está dando para mim e para você, para que a gente caminhe certo e deixe aquilo que está errado para trás? Porque senão você vai dizer para mim, não, pastor, mas eu converti agora. Então converteu agora? Então a mudança é para ontem. Já está atrasado. Ai, converti faz 10 anos, está atrasadíssimo. Ai, converti faz 5, está atrasado também. Entendeu o que é para ontem? Porque às vezes nós pensamos, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. E por que eu estou pregando essa palavra? Porque Deus me incomodou profundamente que eu precisaria alertar. E eu quero ir para o céu junto com você. Amém? Eu quero ir para o céu. Você quer ir também? Nós vamos encontrar lá para prosear. Só que eu quero te falar uma coisa. O que Deus me alertou? Abra sua Bíblia, Ezequiel. Estou acabando já. 4. Tem um monte de folha aqui, mas não precisa assustar. Estou acabando.
Viu, Eric? Não precisa assustar. Sou a pastora aqui. Vai ser rápido. Ezequiel 3,16. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Ai, demora muito, vou cantar tudo não. Vai lá, Ezequiel. Muito longe. Achou aí? Ezequiel 3,16. Findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvaste a tua alma. Eu digo isso aqui quase todas as vezes que eu subo para pregar. Deus não vai cobrar de mim o seu sangue. Porque você goste ou não, você me ame ou não, você se agrade da palavra ou não, você se implique comigo ou não, eu vou entregar a palavra que Deus mandou entregar. E aqui, essa palavra de Ezequiel é muito clara, porque eu não quero que Deus venha requerer de mim o seu sangue. Porque eu estou te avisando. Porque eu estou te ensinando. Faz 3 semanas que eu estou ensinando. 3 semanas. E eu sei que vocês não estão gostando muito desse assunto. Está incomodando. Mas é bom incomodar para mudar. Não incomodar para julgar o outro ou para ficar com mais ódio de mim. Você querer me matar na hora que eu desço. Eu sei que tem uns que querem me matar. Mas não mata não, irmão. Você precisa ir para o céu. Amém? E eu, se me matar, eu estou esses dias pedindo tanto perdão. Capaz que eu vou. Você vai para o inferno. Viu como é sério? Nós precisamos tomar consciência disso. Em Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós precisamos entender isso. Doa a quem doer. Incomode a quem incomodar. O Senhor é Deus que cura, que liberta, que salva. Você crê, irmão? Ele traz alegria para as nossas vidas, Ele muda a nossa história, mas às vezes nós achamos que isso é só obrigação de Deus. E nós começamos a ser infiéis nas pequenas coisas, nos horários, nos compromissos, nas palavras, nas atitudes, nas verdades, meias mentiras, e começamos a julgar e fazer tudo errado. E nós somos sérios candidatos ao inferno. E eu fiquei extremamente incomodada. E tem mais coisa do inferno. Eu não vou ficar ressaltando as coisas ruins do inferno, muito. É só para dar uma acordadinha no ser. Então, um tanto de coisa que, dos 2 lados, se você quiser. Mas não é isso. O que importa é eu entender que eu vou prestar conta da minha vida. O que importa é eu entender que o céu está preparado para a minha vida, que Deus preparou porque Ele me ama. Amém, irmãos? E que o inferno é para o capeta. Então não é o nosso lugar. Por isso é ruim. Porque Deus é bom, Ele não ia preparar uma coisa ruim. E para a gente terminar, Colossenses 3:5, o pessoal pode subir, nós vamos orar. Tá bom esse vento, mas minha mão está até gelada, tanto que está esse vento forte. Não posso falar porque ele fica bravo. Fala, onde já se viu? É atrás que fica calor, aqui na frente fica gelado. Olha, estou com a mão gelada. Acho que é nervo. Né, Ailson? Quer ir para o céu, Ailson? Eu quero também. Demais dá conta. Colossenses 3:5. Achou aí? Amém? Acha aí, Alexandre. Vou esperar você achar.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas, passado, entendeu? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Até aqui. Amém? Por que eu estou terminando? Eu quero terminar essa palavra com isso. Analise cada um a si mesmo. Cada um. A quantos passos você está do céu? A quantos passos você está do inferno? Ui! É muito sério. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Você crê nisso? Porque aqui fala que é para a gente abrir mão, largar mão das coisas que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor, antes de pôr nossa vida em ordem. Só que às vezes a gente conhece o Senhor Jesus, Ele nos cura, Ele nos visita, Ele muda a nossa história, nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Aí a gente acostuma com a coisa boa, acostuma a ser curado, acostuma. Aí volta para as práticas do passado. E a Bíblia fala que se o homem volta, aí volta aquele demônio que ele tinha com 7 piores que ele. E o estado da pessoa fica pior do que era antes. Eu não quero que isso aconteça comigo. Você quer que aconteça com você? Não, eu creio que não. E aqui fala que nós devemos deixar, tem uma lista. Olha aqui. Nessas coisas que vocês andavam nos outros tempos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Irmão, vocês estão entendendo que avareza é idolatria? Sabe aquela pessoa que ela faz conta até do centavo? Aquela pessoa que nega o que é de Deus, porque ele não consegue ser dizimista porque ele é miserável, e além de tudo ladrão. E depois aquela pessoa que nega quando deve para os outros. Aquela pessoa que você fala para ela: você pode ajudar? Nunca pode. Avareza, cuidado, é muito feio. Sem falar que é pecado e nos leva para o inferno. E depois fala aqui: achei. Ira. Ai, meu Deus, como eu tenho lutado com isso. Indignação. Sabe quando você fica indignado? Essa semana eu falei essa palavra acho que umas 50 vezes. Hoje, na hora que eu li, eu falei: ai, Senhor, me perdoa. Sabe quando você vê tanta pouca vergonha, que você fica indignado? Maldade, maledicência. Não fala mal dos outros, filho. Larga de ser linguarudo, você vai para o inferno. Se você não tem nada de bom para falar, fica calado. É muito sério. É muito sério. Nós temos uma língua muito afiada para falar do outro. E se fosse para julgar nós mesmos? Ah, não, eu sou bom. Linguagem obscena, palavrão, coisa que não convém. E mais um monte de coisa. Mentira, um monte de trem. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu, irmão? Diga assim: Deus tem o céu para mim. Amém? O céu é para você, querido. Filho amado, especial. O céu é para você. O céu foi preparado com ruas de ouro. Já pensou? Nós vamos aprender semana que vem. O céu tem rua de ouro. Aquelas mulheres que gostam muito de ouro. Rua de ouro. Você não vai precisar nem pegar uma pedrinha para você pôr assim, porque vai ter muito. Vai ter mar de cristal. Vai ter colunas lindas. Vai ser tudo lindo. E nós brincando, parecendo que quer ir para o inferno. O céu é um lindo lugar. E foi preparado para mim e para você. Aqueles que são fiéis ao Senhor. O céu é o nosso lugar.
Você crê, irmão? Que Deus possa ministrar aos nossos corações esse temor, esse zelo, esse conserto mais que urgente, para que a gente tenha aquele cuidado. Sabe aquele cuidado? Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho tanto temor de não fazer a obra como eu deveria fazer. Eu tenho tanto temor de colocar outra coisa no lugar do Senhor, que às vezes eu sou até muito radical. Eu tenho tanto temor de colocar alguma coisa na frente de Deus na minha vida, que eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu começo a ver o último trabalho que eu larguei, que eu ganhava muito, que os outros começam a falar, você não acha, mas você não tem vontade, mas você não acha que é lindo? Eu falo, é capeta. É capeta. Quando o pastor tem uma outra oferta de montar uma usina não sei onde, ganhar 50 mil, ganhar 70 mil, sabe o que eu tenho vontade? Mandar fogo nos capeta. De tanto temor que eu tenho, irmãos. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E hora nenhuma eu vou brincar com Deus. Hora nenhuma eu vou colocar o trabalho no lugar de Deus. Hora nenhuma eu vou colocar dinheiro no lugar de Deus. Hora nenhuma eu vou colocar nada no lugar de Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. E que só Ele poderia me tirar. E eu não quero voltar para lá. Você quer ir para o céu, irmão? Então vamos orar. Fique de pé. Para que você não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Para que você não volte às práticas antigas. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Peça ao Senhor agora, Senhor, toca no meu coração. Eu quero...